Hoje eu queria falar com você a respeito da morte de Jesus. Como a morte de Jesus impacta a nossa vida. A gente precisa entender essa verdade. Porque se a gente entender isso, a nossa vida vai ser transformada. E as nossas perspectivas vão ser mudadas. Amém? Você crê nisso? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. Porque a gente não sabe mesmo o que custou para o Senhor ser pregado naquela cruz. Deixar a Sua glória, a Tua majestade, a beleza da glória de Deus, e encarnar, viver a vida como ser humano, se entregar pelos nossos pecados, ser separado do Pai por causa dos nossos pecados. Mas nós te louvamos porque o Senhor foi um Deus que se deu por nós, que enfrentou a morte, venceu a morte. Muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra diz que o Senhor nos amou a ponto de dar o Seu Filho por nós, Jesus. Muito obrigado, porque isso não tem preço, e a gente não tem como retribuir, como pagar isso para o Senhor. Agora nós queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor tire de nós toda a religiosidade, todo o preconceito, toda a dureza do nosso coração, Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo fale conosco de uma forma que nós não podemos entender com a nossa mente, mas que o Senhor pode revelar ao nosso espírito. De forma que nós sejamos transformados pela Tua palavra e saiamos daqui felizes e crendo naquilo, na obra maravilhosa de Jesus na cruz, e como ela nos transformou, e como ela foi completa em Jesus. Muito obrigado. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, a minha vida, me capacita, Senhor. Apesar de mim, usa, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já falou comigo, para transmitir a Tua palavra para a Tua igreja nessa manhã. Toca aqueles que estão vendo a gente pela internet também, Senhor, de modo que eles sejam também impactados pelo Teu poder. Visita eles com a presença do Teu Espírito onde estiverem. Tira toda a distração, Senhor, e que o mesmo Espírito do Senhor que está aqui se manifeste na vida de cada um que está vendo a gente. Em nome de Jesus é que nós oramos, crendo que o Senhor é poderoso para nos responder. Amém. Amém. Como eu falei, eu queria falar hoje a respeito da morte de Jesus, porque a gente está se aproximando da Páscoa, e a gente tem que fazer um esforço monumental para se lembrar que a Páscoa não tem a ver com chocolate, coelhinho da Páscoa, essas coisas que a gente entra no mercado e está cercado de tanto chocolate, né? Esse é o final de semana que a gente mais engorda no ano, não é isso? O pessoal começa, uma semana depois, está todo mundo cheio de espinha, né? Mas a gente precisa fazer um esforço para trazer à memória o que significa a Páscoa, o que significa esse tempo, essa festa que foi instituída por Deus para celebrar um momento em que Deus transformou a história de um povo. Formou um povo que estava cativo no Egito, e que Ele transformou e libertou através do seu poder. É sobre isso que a gente vai falar, sobre isso que a Páscoa quer dizer. Sobre um momento na história daquele povo em que Deus manifesta o seu poder, a sua soberania, mostra como Ele é mais poderoso do que todos os deuses do Egito, a ponto de tirar o seu povo de lá. Através de 10 pragas que Ele lança sobre aquele povo, sendo a última a praga que matou os primogênitos de todo o Egito, exceto daqueles cujas casas, cujas portas haviam sido pintadas com o sangue de um cordeiro que foi morto para isso. Esse cordeiro foi assado e foi comido por aquela família, no momento, naquela noite em que eles esperavam o anjo do Senhor que passaria ceifando os primogênitos. Um dia antes da libertação do povo de Israel do Egito. A Páscoa, então, fala sobre a substituição que houve da nossa vida para a vida de um cordeiro que morreu em nosso lugar. E que através do poder de Deus nos tirou do império das trevas, nos tirou da escravidão do pecado. O Egito representa a força do inferno sobre as nossas vidas, a força do pecado sobre nós. E essa força foi vencida pelo poder de Deus, que mandou um cordeiro para morrer no nosso lugar. Então a gente precisa se lembrar o que a Páscoa de fato significa. Agora, não foi a primeira vez que um cordeiro morre no lugar de uma pessoa.
Logo no comecinho da história da Bíblia, em Gênesis, logo quando Adão peca, o Senhor chama Adão e vê que ele estava nu. E Adão se esconde junto com Eva porque eles estavam nus. E para cobrir a sua nudez, eles colocaram folhas, né, para se cobrir. Mas Deus vai, mata um animal, tira a pele do animal e cobre aqueles homens, Adão e Eva, com a pele de um animal. Então, desde o Éden, Deus já havia pensado numa maneira prover para que nós pudéssemos ser salvos. Alguém morrendo em nosso lugar. Essa é a história do Evangelho. Alguém morreu no seu lugar e no meu lugar. E nós vamos ver por que foi tão importante que Jesus morresse no nosso lugar. A gente vê que quando Deus se levanta Moisés para trazer a lei para o seu povo, ele institui então os sacrifícios, que seriam uma maneira de aplacar a ira de Deus por causa do nosso pecado. Agora, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais ela pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Versículos 12 a 14 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre tantos quantos estão sendo santificados. Aqui fica claro para a gente que todos os sacrifícios, toda a lei, apontava para aquilo que viria lá na frente, que é o sacrifício de Jesus. O momento em que Jesus nasce e aparece para o seu povo, ele é reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista, aquele que havia sido levantado por Deus para anunciar a vinda do Messias, vê Jesus, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, a gente precisa fazer um esforço para entender essa imagem, mas para aquele povo era muito claro. Quando João Batista falou a respeito de um cordeiro que tira o pecado do mundo, eles imediatamente assimilaram que Jesus era aquele que haveria de morrer no nosso lugar, no lugar daquele povo. O sacrifício de Jesus estava instituído. E, muito embora os seus discípulos demorassem para aceitar isso e entender isso. Eles esperavam um Messias que fosse livrar aquele povo do poder de Roma, da escravidão de Roma, da autoridade de Roma. Mas Jesus veio para nos livrar de alguma coisa muito mais importante, muito mais profunda, que é a nossa escravidão do pecado. Nós temos uma dívida para com Deus que é impagável. Talvez você já tenha ouvido a expressão assim: fulano está pagando os seus pecados, porque fez isso. E quando a gente ouve isso, a gente fala assim: essa pessoa aí deve ter feito alguma coisa muito ruim, então essa pessoa está pagando os seus pecados. Queria que você soubesse de uma coisa: essa é a coisa mais absurda que alguém pode dizer. Sabe por quê? Porque não tem como a gente pagar os nossos pecados. Não tem como eu pagar os meus pecados para Deus. Porque eu ofendi um Deus que é eterno, absolutamente santo. Deixa eu fazer uma comparação. Imagina que se você ofende uma pessoa da sua família, bem simples, seu irmão, isso tem um peso. Você pecou contra o seu irmão, tá certo? Isso tem um peso. Agora, se você peca, ou erra, ou transgride a lei de uma autoridade muito grande, de um rei, qual é o tamanho da encrenca que você se meteu? Dá para perceber? Dá para entender? Quando a gente ofende uma pessoa simples, a maneira de eu me consertar com essa pessoa é uma maneira simples. Agora, se eu ofendo e transgrido a lei contra alguém que tem muita autoridade, a maneira de eu me resolver com essa pessoa é completamente diferente. E as consequências são muito maiores. Isso não quer dizer que você pode sair por aí pisando na bola com aquela pessoa simplesinha, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Né? Mas as consequências e a maneira como a gente resolve as questões são absolutamente diferentes. Por isso que é impossível a gente pagar o preço do nosso pecado para Deus. Porque Deus é muito maior do que qualquer pessoa. A sua autoridade está muito acima de qualquer autoridade.
Eu não tenho habilidade, não tenho os recursos necessários, suficientes para resolver o meu problema com Deus. E aí entra a questão da morte de Jesus. Veja, se Deus é absolutamente grande, poderoso, santo, que ele estabeleceu, como ele é o criador de todas as coisas, ele estabeleceu a maneira como os relacionamentos devem existir. Ele que estipulou o que é pecado e o que não é pecado. E ele é quem estipula a maneira da gente se consertar com ele. A palavra de Deus diz que os seus pensamentos são muito superiores aos nossos. Não são como os nossos. A lógica de Deus não entra na nossa cabeça. É impossível a gente entender os caminhos do Senhor e a maneira como Ele pensa. Aliás, se você acha que consegue entender Deus, ou espera entender Deus, talvez você tenha diminuído Deus a um tamanho tão pequeno que não seja o Deus que criou todas as coisas. Se você consegue entender Deus, esse Deus não é o Deus da criação. Não é o Deus que nos criou. O Deus que formou todo o universo. Esse Deus está muito acima do nosso entendimento. Então, se Deus é absolutamente santo e absolutamente poderoso, e a Bíblia diz que nós somos pecadores, que o mal habita em nós por causa do pecado que entrou através de Adão. A Bíblia diz que todos pecaram. E todos nós estamos carentes da glória de Deus. A Bíblia também diz que todos se afastaram do Senhor. Não existe uma pessoa boa sequer, nenhum. Que nós nos tornamos inimigos de Deus. Não é simplesmente que a gente desobedece a Deus. Nós temos dentro de nós, e se a gente for honesto o suficiente, a gente vai reconhecer que a gente tem raiva de ter que servir a um Deus que é todo-poderoso. Por que a gente fala? Não, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Que foi exatamente o que Adão fez. Não, eu quero saber o bem e o mal por minha conta. Eu quero decidir o que é bom e o que é ruim. Esse é o grande pecado da gente. As pessoas não questionam a existência de Deus por falta de provas. Ou porque logicamente não faz sentido. Elas questionam e esperam que Deus não exista, porque se Deus existir, se esse Deus da Bíblia existir, que é todo poderoso, que é criador de todas as coisas, eu vou ter que me submeter, eu não tenho como escapar disso. Nós teremos que nos submeter a esse Deus. Aliás, quando Isaías chega na presença de Deus, chega no templo, e tem uma visão do trono de Deus, ele fica tão impactado que ele cai desesperado, falando assim, eu sou pecador, eu vou morrer. Eu vou morrer porque esse Deus é muito, muito, muito santo. Eu não tenho condição de ficar na presença dele. Quando nós reconhecemos a existência de Deus, desse Deus que é todo-poderoso, não tem outra alternativa a não ser a gente reconhecer o nosso pecado e a nossa finitude, a nossa incapacidade de agradar a Deus. Então nós temos um Deus que é todo-poderoso, absolutamente santo. E temos nós, que somos absolutamente pecadores, que odiamos a Deus, que somos rebeldes à vontade de Deus, que não temos como pagar o nosso pecado. E o pecado é alguma coisa que ofende ao Senhor. O pecado não é simplesmente desobedecer uma regra, é ofender a grandeza do Senhor, a sua soberania, a sua majestade, a sua vontade. E alguma coisa precisa ser feita para resolver essa questão. Porque senão, nós teríamos que pagar o preço do nosso pecado com a nossa vida. Então, Deus é absolutamente poderoso, nós somos absolutamente pecadores, e o pecado ofende a Deus. Como é que a gente resolve isso? Porque Deus, na sua justiça, não pode simplesmente deixar o pecado para lá. Falar assim, não, tudo bem, você errou, tudo bem. Deixa eu te dar um outro exemplo. Se alguém bater no seu carro, você pode até falar assim, tudo bem, vai, não tem problema, eu dou um jeito. Mas o carro não vai se consertar sozinho, vai. Você vai ter que fazer alguma coisa. E se você perdoa aquela pessoa que bateu no seu carro, quem vai arcar com o custo do conserto do carro? Você? Todo mal que foi feito contra alguém precisa de uma reparação. Tem um custo. E é como eu falei, às vezes a gente não consegue entender na nossa mente, mas para Deus isso é muito claro. O pecado que foi cometido contra ele precisa ser reparado. E a maneira como Deus estabeleceu para reparar esse mal que foi feito contra ele é a preço de sangue, a preço de vida. Alguém tem que morrer para pagar a conta daquele pecado. Deus é poderoso, é soberano,
absolutamente santo. Eu sou absolutamente pecador e não tenho como pagar. E o pecado ofende a Deus. Como é que a gente resolve essa questão? Se Deus, ao mesmo tempo que é absolutamente justo, e Ele não pode simplesmente deixar o pecado de lado, mas também é um Deus que ama. Como é que Ele resolve isso? Aí é que aparece a pessoa de Jesus. Aquele que é absolutamente santo, sem pecado, que tem a natureza de Deus em si, mas também tem a natureza do homem. Ele nasceu de mulher. Ele foi tentado segundo nós fomos tentados, mas sem pecado. Ele cumpriu toda a lei, perfeitamente. Eu não poderia morrer pelos pecados de ninguém, porque a minha vida pagaria no máximo os meus pecados. Porque eu tenho pecados. Mas como Jesus é absolutamente santo e perfeito, ele então pôde ser levantado para morrer no nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Então por que Jesus precisava morrer? Porque ele era a única alternativa para conseguir conciliar a justiça de Deus, que precisa dar um jeito no pecado, punir o pecado, a sua ira precisa ser satisfeita contra o pecado, mas também um Deus amoroso, que quer nos trazer de volta, não quer que nós pereçamos. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O único jeito da gente não morrer é Deus dar o seu Filho, é Jesus morrer no nosso lugar. Por isso Jesus precisou morrer. Por isso que aquele que era inocente foi feito pecado em nosso lugar. Às vezes a gente acha que a salvação tem a ver com a gente ser livre do inferno, ou ser livre do diabo. Não é isso? Não é isso que a gente pensa às vezes? E a gente está enganado. O inferno e o diabo são simplesmente instrumentos de Deus para punir o pecado. Quando Deus nos salva, Ele está nos salvando dele mesmo, da sua ira, da justiça que nos levaria à morte. E essa ira e essa justiça de Deus foi colocada sobre Jesus. Quando ele estava na cruz, ele, absolutamente inocente pela sua vida, recebeu o peso e a punição dos nossos pecados, do meu pecado, do seu pecado, daquilo que você fez, daquilo que você ainda vai fazer. Todos os pecados em Jesus foram perdoados. Ele levou sobre si o peso dos nossos pecados. E isso tem consequências tremendas na nossa vida. Porque aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos impedia de voltar à presença do Senhor, foi tirado de nós. A palavra de Deus diz que Jesus pegou a nossa promissória, a promissória que tinha contra você. Não sei se você sabe, mas até você conhecer Jesus, você andava com uma promissória cravada nas suas costas, dizendo assim: devedor, deve a vida. Você andava por aí com um negócio no pescoço dizendo assim: esse cara está devendo a vida. E quando Jesus sobe naquela cruz, ele pega essa plaquinha que estava no seu pescoço, ele rasga e coloca na cruz e diz assim: está pago. Está pago. Você não deve mais nada. Isso é uma verdade tão grande, tão maravilhosa, que é difícil da gente entender. É difícil da gente de entender como isso funciona. Porque, por um lado, a gente pode se alegrar em saber que o Senhor pagou o preço do nosso pecado, mas por outro, a gente pode falar assim: se já está pago, então, não é igual restaurante self-service, aquele rodízio, churrascaria? Bom, já está pago mesmo, vou comer até estourar. Não é isso? É assim que a gente age com o perdão que o Senhor nos deu? Eu vou pecar até estourar? Não, claro que não. Porque o pecado nos afasta do Senhor. Porque como Deus nos amou, eu respondo a Ele obedecendo em amor. Não porque eu sou obrigado, mas também porque eu fui transformado. Eu recebi de Deus uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu ressuscitei com Cristo, e é o que a gente vai ver na semana que vem. Eu tenho uma nova identidade em Cristo. Eu não preciso mais pecar. Eu fui liberto do império das trevas, daquele poder que me levava a pecar. Hoje eu sou livre para obedecer a Deus, para fazer a sua vontade.
Não para pagar uma dívida, porque ela já foi paga, mas como gratidão oferecer a minha vida para o Senhor. A gente não pode perder a noção de que o pecado é alguma coisa que alcançou todo mundo. Em Romanos 6, 23 diz assim: o preço do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu falei, não tem como pagar o nosso pecado com boas obras, com sofrimento, tentar ajudar as pessoas. Isso não paga o nosso pecado, porque a conta é desigual. É desigual. Jesus contou uma parábola de um homem que devia alguns milhares de reais para o seu senhor. E ele, como ele não tinha que pagar, ele foi lá e pediu para que aquele homem perdoasse a sua dívida. E ele de fato perdoou. Mas esse homem que tinha um outro homem que devia para o senhor muito, muito mais. E uma dívida impagável. E esse senhor de fato o perdoou. Ele não tinha como pagar. Isso é o que acontece conosco. O Senhor nos perdoa de uma dívida impagável. Através da morte de Jesus. Romanos 8:5 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Atos 2:23 diz assim: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, Deus é que, pelo seu desígnio, permitiu que Jesus fosse morto. Mas nós, pela nossa decisão, o levamos até a cruz. Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Jesus tinha que morrer porque ele era a única alternativa para que nós pudéssemos ser justificados. Nós fomos feitos uma nova raça a partir de Jesus. Ele é o último Adão. Aquele homem que veio e cumpriu toda a lei do Senhor. Foi perfeito. Obedeceu ao Senhor em tudo. E por causa disso, ele conquistou para nós uma nova posição em Cristo. Se a gente entende a necessidade de Jesus ter morrido na cruz, quais são os benefícios que a morte de Jesus, quais são os efeitos que a morte de Jesus traz para nós? A primeira coisa que eu vejo é que em Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A morte de Jesus nos tornou pessoas absolutamente sem nenhum tipo de condenação mais. Colossenses 2:14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O efeito da morte de Jesus sobre nós, em primeiro lugar, é que ele paga a nossa dívida. Paga a nossa dívida, a gente não deve mais nada. Ele nos livra da condenação. Ele nos torna pessoas isentas da condenação. A multa que a gente tinha que pagar, Jesus já pagou no nosso lugar. A morte de Jesus nos justifica. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados. O Senhor olha para nós e não vê mais o preço do nosso pecado. Vê a justiça de Deus, de Jesus em nós. Ele nos olha como aqueles que são perfeitos. Aos olhos de Deus, ele nos olha como aqueles que receberam a justiça de Jesus. Percebe como isso é importante, como isso muda a nossa vida? A gente não precisa viver mais se sentindo culpado, gente. Quem nos acusa é o diabo. O Senhor olha para nós e nos vê como perdoados, como novas criaturas que têm poder e autoridade em Deus para viver uma vida transformada. A morte de Jesus nos traz paz, reconciliação, santificação e salvação. Colossenses 1, de 20 a 22 diz:
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. É a morte de Jesus que nos trouxe reconciliação para com Deus, para nos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a posição que nós temos em Deus hoje, em Jesus. A morte dele nos tornou pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis por causa da morte de Jesus. Quando nós assumimos para nós o sacrifício de Jesus, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, a gente é transformado dessa maneira. Nós recebemos também a vida eterna. A vida eterna, como eu falei em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não é para todo aquele que obedece todas as leis, para todo aquele que é perfeito, para todo aquele que faz tudo direitinho, não, é para todo aquele que nele crê. Crê em Jesus, crê no sacrifício de Jesus, crê no nome de Jesus. Essas pessoas não vão perecer, mas terão a vida eterna em Deus. Jesus morreu para que você tivesse a vida eterna. Jesus foi separado de Deus para que nós pudéssemos ser unidos com Ele. Jesus abriu mão da sua glória para que nós pudéssemos ser glorificados com Deus na eternidade. A morte de Jesus, então, nos traz a vida eterna, nos traz esperança para uma vida que vai além da vida que nós vivemos aqui. A morte de Jesus nos traz cura e restauração. 1 Pedro 2,24 diz assim, carregando Ele mesmo em seu corpo, Jesus, né? Sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Na cruz, Jesus levou as nossas enfermidades. Sabe, a nossa enfermidade física, os nossos abatimentos, a nossa depressão, a nossa tristeza, tudo aquilo que nos traz para baixo, tudo aquilo que nos aflige, é uma consequência do pecado. Mas Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele levou sobre si as nossas feridas e por causa das suas chagas nós fomos curados. Você percebe como essa realidade nos transforma, nos faz andar diferente hoje? A enfermidade não tem mais lugar na nossa vida, porque Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. O abatimento, a tristeza, tudo aquilo que nos traz para baixo, o Senhor levou sobre si no madeiro, na cruz. Eu preciso entender o seguinte, Gálatas 2,20, logo, já que eu morri com Cristo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, o seu poder, a sua ressurreição, a sua santidade, a sua justiça estão sobre mim, e esse viver que agora eu vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu preciso me lembrar dessa verdade. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo aquilo que Ele conquistou na cruz foi transmitido para mim, para você. A gente precisa se lembrar dessas verdades. E aqui vale lembrar que não é simplesmente viver uma vida no País das Maravilhas, de Alice no País das Maravilhas, que tudo vai dar certo, tudo cor-de-rosa, que a gente não vai sentir dor, não vai ter dificuldades. Não é isso que eu estou falando. É que apesar das dificuldades, das crises, das dores, eu vou estar numa posição de ter o poder de Jesus em mim. E é esse poder que vai me sustentar e vai me capacitar a viver uma vida plena, feliz, cheia de segurança por causa de Jesus. E eu quero terminar dizendo sobre a suficiência da morte de Jesus. Tudo que eu precisava que fosse feito para mim, Jesus já fez. Eu não ajudo Jesus a me salvar. Tudo que ele precisava fazer, ele já fez. João, capítulo 19, versículo 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça,
render o espírito. Por que Jesus disse está consumado? Sabe o que quer dizer está consumado? Está consumado significa está pago completamente. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Não tem mais nada para fazer. Jesus gritou, a última coisa que ele falou foi está consumado. Edu, você não precisa fazer mais nada. Fábio, está tudo resolvido. O Senhor já fez para você. Jesus fala para você, está consumado. Não deixe o diabo acusar você. Não deixe o diabo dizer para você que você não pode, que você não consegue, que você não tem autoridade. Jesus está falando para você, está consumado. Essa palavra indica uma ação completa, uma conclusão completa. Significa que Jesus cumpriu a sua missão completamente. Que ele não deixou mais nada para fazer. Que o seu chamado messiânico foi completado. Que ele fez aquilo que ele foi levantado e enviado para fazer. Nós precisamos lembrar dessa verdade e viver nessa perspectiva. Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu-o inteiramente, completamente. Não tem mais nada para fazer. Não tem nenhuma sobrinha. Não é dependendo do seu tipo de vida, não é dependendo daquilo que você vai fazer, se você vai conseguir viver uma vida que agrada a Deus. É lógico que a nossa vida é uma resposta àquilo que Deus fez para nós. E Ele espera de nós mudança de vida, mudança de atitude. Mas não é isso que vai te levar a um novo patamar. É o fato daquilo que Jesus já fez por nós. E Ele declarou, está consumado. Como é que eu me aproprio dessa verdade? 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Normalmente, a gente lê isso e entende lá no nosso subconsciente assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e misericordioso para nos perdoar os pecados. A gente não fala, mas no fundo, a nossa mente finita acha que Deus está sendo misericordioso com a gente. Ele não vai levar em conta esse pecado. Senhor, mais uma vez, tem misericórdia de mim, Deus, tenha misericórdia de mim. Não é isso que a gente pensa? Deus, errei de novo. Deus, tem misericórdia de mim. Deus não está sendo misericordioso. Ele está sendo justo. Como assim? Ninguém, um juiz que é justo, não pode cobrar uma dívida que já foi paga. Certo? Se alguém já pagou, eu não posso cobrar duas vezes, porque se eu cobrasse de novo, eu sendo juiz, se eu cobrasse de novo aquela dívida, eu estaria sendo injusto. Eu estaria recebendo além daquilo que é o certo. Então, quando Jesus, que é o advogado, que está ao lado de Deus, intercedendo por nós, ele não está falando assim, Deus, tem misericórdia deles, eles erraram de novo, mas eles estão tentando. Eles não sabiam, eles estão melhorando, cada dia está um pouquinho melhor, Deus, tem paciência, não é isso. Ele está falando, Pai, eu já paguei a dívida, o senhor não pode cobrar de novo. O senhor não pode cobrar de novo, já está pago. E é através do entendimento dessa verdade que a nossa vida com Deus é transformada. Eu vivo a minha vida crendo nos pecados que já foram perdoados. Que se eu confessar, se eu reconhecer que eu pequei e que Jesus pagou o preço dos meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para apagar a dívida, para que a gente pudesse viver como se esses pecados não tivessem mais acontecido. Para Deus eles não aconteceram mais. Ele não fala que só perdoa os pecados, mas Ele nos purifica de toda injustiça. O perdão do pecado tem a ver com uma questão legal. Você pecou, você tem que morrer. Aí Deus fala assim, não, essa dívida já foi paga, Jesus já morreu no seu lugar, então não deve mais nada. Mas nos purificar de toda injustiça tem a ver como nós nos vemos. Tem gente que não consegue se perdoar, não é isso? Tem gente que pecou, que errou lá no passado e fica o tempo todo, puxa, por que eu fiz aquilo? Eu não sou digno. Que bobagem que eu fiz. Que absurdo que eu cometi. E fica se remoendo. É aí que entra a purificação de toda injustiça. Purificação significa que você está vestido com uma roupa branquinha. Não tem mais nenhuma mancha. Não tem nada que as pessoas possam olhar e dizer assim, opa,
Estava sujo e agora está mais ou menos. É essa a realidade que o Senhor quer que a gente viva hoje. A morte de Jesus nos afastou do pecado, nos tirou a acusação que havia contra nós, tirou o escrito de dívida que havia contra nós. A punição que nós deveríamos ter recebido foi lançada sobre Jesus. E por causa disso, nós estamos completamente livres, completamente limpos, santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante do Senhor. Nessa semana, você vai comer chocolate? Fica à vontade, pode comer, não tem problema. Mas lembre-se que o Senhor te perdoou de todo o pecado. Que a ira de Deus foi lançada sobre o seu filho. Agora, pensa naqueles que não conhecem a Jesus ainda, gente. Se Deus não poupou o seu filho da ira, que estava levando os pecados da gente, imagina aqueles que vão ter que dar conta dos seus próprios pecados diante de Deus. O que vai acontecer com essas pessoas? Mas nós estamos guardados. O sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. O Espírito, o anjo do Senhor, o anjo da morte, que ia levar os primogênitos, vai passar sobre a nossa vida e vai ver o sangue e vai falar assim: aqui não preciso fazer nada. Aqui alguém já morreu. E de modo que ele possa viver. Você pode viver hoje porque Jesus já morreu no seu lugar. Você pode ter vida e vida em abundância porque Jesus já morreu no seu lugar. Talvez você esteja vivendo triste, abatido, com sentimento de culpa. Ou enfermo na alma, no corpo, levando sobre você a consequência de um pecado que já não deve mais estar sobre a sua vida. Porque Jesus já levou sobre si os nossos pecados. E a maldição do pecado esteve sobre Jesus. E hoje nós estamos livres de toda acusação. Vamos entrar essa semana na expectativa da ressurreição e de como a ressurreição nos transforma. Lembrando da obra maravilhosa, cabal, que Jesus completou, que fez completamente, que não faltou nada para fazer. Que Ele se deu em nosso lugar, para que tivéssemos vida e vida em abundância.